Na vida de todo crente, é inevitável enfrentar provações e desafios que, embora às vezes possam parecer pequenos ou insignificantes, podem ter um impacto profundo em nossa fé se não os reconhecermos a tempo. O inimigo está sempre à espreita, observando cada movimento, procurando maneiras estratégicas e sutis de nos enfraquecer, semear dúvida em nossos corações e nos afastar do propósito divino que Deus preparou cuidadosamente para cada um de nós. Esses ataques espirituais não são novidade. Desde os tempos bíblicos, vemos como o adversário tem usado várias táticas e métodos enganosos para desviar o homem do caminho da justiça. Muitas vezes, esses ataques podem parecer menores no início, quase imperceptíveis. Mas se não estivermos atentos a eles, podem crescer lentamente e se transformar em grandes obstáculos que perturbam nossa comunhão com Deus e afetam nossa vida espiritual. É por isso que, neste vídeo, quero falar sobre os sinais que indicam que estamos sob ataque espiritual e como podemos nos preparar adequadamente para enfrentá-los com coragem, sempre confiando plenamente no poder de Deus, que é inabalável, e em Sua palavra, que é nossa maior força e defesa. Lembre-se sempre de que, como filhos de Deus, temos a autoridade concedida por Ele para superar qualquer adversidade, por maior ou mais intimidadora que pareça. Mas, para usar essa autoridade de forma eficaz, precisamos estar alertas, cientes dos sinais e das armadilhas que o inimigo astutamente coloca ao nosso redor, para que possamos resistir a ele de maneira firme e decidida. O diabo não quer que nenhum filho escolhido de Deus prospere. Por isso, ele implementa um arsenal de táticas com o propósito de impedir nosso crescimento espiritual e sucesso. A Bíblia nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dizendo: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este aviso é crucial. Como crentes, devemos estar informados e preparados, porque há sinais que, quando começam a se manifestar em nossa vida cotidiana, requerem ação rápida e decisiva. Os ataques espirituais não são apenas eventos externos, são batalhas profundas travadas no reino espiritual. O inimigo os orquestra não apenas para atacar o espírito de uma pessoa, mas também para afetar seu corpo, mente e alma. Embora esses ataques se originem no mundo espiritual, seus efeitos podem se manifestar de forma tangível em nossa vida diária, em nossos relacionamentos, em nossas emoções e até em nossa saúde física. É importante lembrar que esses ataques espirituais não vêm de Deus ou dos anjos, são obra das trevas, do mal e do próprio diabo. E como um filho escolhido de Deus, você está no topo da lista de inimigos do diabo, o que significa que você não está isento desses ataques. No entanto, no meio de tudo isso, você não deve se esquecer da poderosa promessa que nos foi dada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta verdade é uma fonte inabalável de confiança. No entanto, para aplicar essa autoridade corretamente, precisamos entender os sinais desses ataques, porque eles nem sempre se manifestam de maneiras óbvias, como serpentes ou escorpiões físicos. Esses ataques são sutis, disfarçados, e o diabo, em sua astúcia, sempre buscará o ponto fraco de um crente, aquele lugar vulnerável onde ele pode atacar com mais eficácia e lançar sua ofensiva contra a alma. Se o crente não permanecer vigilante e alerta, o diabo pode destruí-lo antes mesmo que ele perceba que está sob ataque. Então, quais sinais mostram que o inimigo está lançando seu ataque porque você é um filho escolhido do Senhor? O primeiro sinal é uma atitude indiferente em relação às questões espirituais. Quando o diabo planeja capturar a alma de uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é criar uma separação entre Deus e esse indivíduo. Ele sabe que uma vez que Deus está fora da equação, essa alma se torna mais vulnerável e facilmente acessível. Portanto, quando você começa a notar que se sente cansado ou desinteressado em coisas espirituais, como oração, evangelismo ou jejum, este é um sinal claro e poderoso de que o diabo está atrás de você. O inimigo programou esse sentimento de letargia, essa apatia espiritual, para que aos poucos você perca o interesse em Deus. Por que ele faz isso? Porque o diabo sabe que se o seu interesse em Deus continuar a crescer, se sua fé continuar a se fortalecer,
você causará danos inimagináveis ao seu reino das trevas. Ele não quer que isso aconteça sob nenhuma circunstância. É por isso que o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos alerta claramente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Este aviso nos lembra que devemos permanecer em constante oração e vigilância, porque o diabo procura qualquer momento de fraqueza, qualquer brecha em nossa armadura para atacar. Não permita lacunas em seu relacionamento com Deus. Não deixe que nada ou ninguém o distraia do seu propósito eterno. O diabo sempre disparará suas flechas, mas você, como filho de Deus, deve permanecer firme, usar o escudo da fé e enfrentá-lo com coragem e confiança. O segundo sinal óbvio é a falta de recursos. Embora possa surgir por vários motivos na vida cotidiana, às vezes é um ataque deliberado e bem planejado do inimigo. O diabo sabe que os recursos materiais desempenham um papel importante em nossas vidas, e é por isso que ele pode privá-lo deles para enfraquecer sua fé e fazê-lo duvidar do cuidado e da provisão de Deus. Essa tática não é apenas uma questão de simples escassez econômica, mas uma armadilha projetada para comprometer sua fidelidade a Deus. O inimigo sabe que quando você enfrenta decisões difíceis, como ter que escolher entre permanecer firme em sua fé ou ceder às tentações do mundo, ele está travando uma batalha direta por sua alma. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, lemos uma advertência clara: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Este versículo nos lembra que o dinheiro em si não é o problema, mas o apego excessivo e descontrolado a ele, que pode nos afastar do caminho da fé. O inimigo explora essa fraqueza humana, sabendo que muitos dos nossos desejos mais profundos estão relacionados à segurança e à estabilidade econômica. Ele identifica o que consideramos indispensável e transforma isso em uma ferramenta para nos fazer duvidar da bondade e provisão de Deus. É nesses momentos de escassez e vulnerabilidade que você deve se lembrar de que a falta de recursos não é um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é uma prova para fortalecer sua fé e para que você aprenda a confiar mais profundamente na provisão dele. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos dá uma promessa que devemos abraçar em momentos de escassez. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é dono de tudo, e mesmo que você não veja a provisão imediata em alguns momentos, o plano dele é sempre perfeito, e a provisão dele chega no tempo certo. Quando você perde recursos, o diabo tenta te fazer focar no que você perdeu, querendo que você se esqueça de que sua verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas no seu relacionamento com Deus. O propósito do inimigo é te fazer cair em desespero, afastando você da confiança nas promessas de Deus. É precisamente nesses momentos de aparente falta que você deve fortalecer sua fé, sabendo que seu sustento não depende das circunstâncias, mas do poder e da fidelidade de Deus. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo não fala apenas de provisão material, mas também da importância de mantermos nossas prioridades em ordem. O inimigo quer que você se concentre no que lhe falta, mas Deus te convida a buscar primeiro o seu reino, confiando que Ele cuidará de suprir tudo o que você precisa. Ao focar em Deus e na vontade dele, você encontra paz e segurança, mesmo no meio da falta de recursos. Além disso, a falta de recursos também pode ser uma oportunidade para sua fé ser testada e refinada. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, somos lembrados: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Através da escassez, Deus pode estar te ensinando a depender mais dele, a confiar na provisão dele e a encontrar alegria no que realmente importa, o seu relacionamento com ele. Finalmente, quando você enfrentar a perda de recursos, lembre-se de que Deus nunca te deixará nem te abandonará. Hebreus, capítulo 13, versículo 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse:
não te deixarei, nem te desampararei. Esta é uma promessa firme, garantindo que, embora o inimigo tente roubar seus recursos, ele não pode tirar a fidelidade e o cuidado de Deus. O que o inimigo procura destruir, Deus pode restaurar, e o que o diabo usa para te desencorajar, Deus transforma em uma oportunidade para fortalecer sua fé. Então, quando você perceber que está perdendo seus recursos, não encare isso apenas como uma maré de azar ou uma circunstância isolada. Lembre-se de que o inimigo está apenas testando a solidez de sua lealdade a Deus. A melhor maneira de desapontá-lo é permanecer firme em sua convicção, confiando plenamente que Deus está no controle e que Ele suprirá todas as suas necessidades. O terceiro sinal é a fadiga física. Você pode se perguntar: o que um ataque espiritual tem a ver com exaustão física? Tem tudo a ver, pois apenas um corpo saudável pode participar ativamente nas disciplinas espirituais. Quando o diabo ataca seu corpo, ele não faz isso de maneira óbvia, é mais sutil, mais calculado. Você se sente fraco, exausto, mesmo depois de ter dormido ou descansado o suficiente. É como se aquela fadiga tomasse conta de você e se tornasse uma barreira invisível, impedindo você de funcionar como deveria. Se essa sensação constante de exaustão te acompanha, pode ser um sinal de que o inimigo está tentando roubar não apenas sua energia, mas também sua paixão por Deus. Muitas vezes, essa fadiga é acompanhada por uma sobrecarga de atividades que parecem inofensivas ou até necessárias. O diabo pode te manter tão ocupado, preenchendo sua agenda com compromissos que parecem importantes, mas que, no fundo, te desconectam do essencial, sua comunhão com Deus. Você se envolve em tarefas mundanas, em preocupações terrenas que gradualmente abafam seu desejo de buscar a Deus. Quando você finalmente tem um momento para ler sua Bíblia ou orar, faz isso superficialmente, mal encontrando as palavras, e muitas vezes adormece antes de terminar. Essa é a estratégia do inimigo: te desgastar física e mentalmente, a ponto de seu espírito enfraquecer sem que você perceba. É então que devemos nos lembrar das palavras de Mateus, capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Esta passagem nos adverte sobre o perigo da vulnerabilidade, tanto física quanto. Muitas vezes, essa fadiga é acompanhada por uma sobrecarga de atividades que parecem inofensivas ou até necessárias. O diabo pode te manter tão ocupado, preenchendo sua agenda com compromissos que parecem importantes, mas que no fundo te desconectam do essencial, sua comunhão com Deus. Você se envolve em tarefas mundanas, em preocupações terrenas que gradualmente abafam seu desejo de buscar a Deus. Quando você finalmente tem um momento para ler sua Bíblia ou orar, faz isso superficialmente, mal encontrando as palavras, e muitas vezes adormece antes de terminar. Essa é a estratégia do inimigo: te desgastar física e mentalmente, a ponto de seu espírito enfraquecer sem que você perceba. É então que devemos nos lembrar das palavras de Mateus, capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Esta passagem nos adverte sobre o perigo da vulnerabilidade, tanto física quanto espiritual. Sono, cansaço, exaustão. Estes são momentos em que o inimigo pode aproveitar para plantar coisas em seu coração que não vêm de Deus. Distração, desespero, desânimo. Por outro lado, quando você está cheio de energia, alerta, é mais provável que use esse tempo para fortalecer seu relacionamento com Deus, para se concentrar no que realmente importa e para se engajar em atividades que beneficiam sua vida espiritual. Muitas vezes, essa fadiga é acompanhada por uma sobrecarga de atividades que parecem inofensivas ou até necessárias. O diabo pode te manter tão ocupado, preenchendo sua agenda com compromissos que parecem importantes, mas que no fundo te desconectam do essencial, sua comunhão com Deus. Você se envolve em tarefas mundanas, em preocupações terrenas que gradualmente abafam seu desejo de buscar a Deus. Quando você finalmente tem um momento para ler sua Bíblia ou orar, faz isso superficialmente, mal encontrando as palavras, e muitas vezes adormece antes de terminar. Essa é a estratégia do inimigo: te desgastar física e mentalmente,
a ponto de seu espírito enfraquecer sem que você perceba. É então que devemos nos lembrar das palavras de Mateus, capítulo 13, versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Esta passagem nos adverte sobre o perigo da vulnerabilidade, tanto física quanto espiritual. Sono, cansaço, exaustão. Estes são momentos em que o inimigo pode aproveitar para plantar coisas em seu coração que não vêm de Deus. Distração, desespero, desânimo. Por outro lado, quando você está cheio de energia, alerta, é mais provável que use esse tempo para fortalecer seu relacionamento com Deus, para se concentrar no que realmente importa e para se engajar em atividades que beneficiam sua vida espiritual. É nesses momentos que é crucial lembrar o que Jesus nos diz em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta? O inimigo sabe muito bem o poder que a ansiedade e as preocupações têm de nos enfraquecer espiritualmente. Ele sabe que quando nossas mentes estão sobrecarregadas com esses pensamentos, torna-se muito mais difícil ouvir a voz de Deus, sentir a paz dele e encontrar clareza espiritual. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos promete que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A chave é aprender a deixar essas preocupações de lado e entregá-las ao Senhor. Não é fácil, mas é necessário. A oração constante e a plena confiança em Deus nos permitem navegar pelos problemas da vida sem perder o foco espiritual. Ao entregar nossas preocupações ao Senhor, confiando que Ele cuidará de cada detalhe, experimentamos uma paz que o inimigo não pode tirar. O quarto sinal de um ataque espiritual é uma vida de oração enfraquecida. Este ponto está diretamente relacionado à perda de interesse pelas questões espirituais, mas é tão importante que merece ser abordado especificamente. A oração é um pilar fundamental na vida de qualquer crente. Não é meramente uma rotina ou dever, mas uma comunicação vital com Deus. Não podemos realizá-la unicamente com nossas próprias forças, porque é o Espírito Santo que nos capacita, que nos guia na oração e que nos dá as palavras quando não sabemos o que dizer. Quando você já não tem o mesmo desejo de orar como antes, é um sinal claro de que o inimigo está agindo em sua vida. O fato de começar a evitar a oração indica que o Espírito Santo já não está guiando sua alma como costumava fazer. Mas isso não acontece da noite para o dia. O inimigo é astuto e primeiro introduz distrações sutis em sua vida. Pequenas coisas que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco o afastam daquele altar de oração. Se ele consegue distraí-lo o suficiente, sua vida de oração começa a esfriar. Aquele altar, antes cheio de vida, torna-se um lugar seco, sem o fogo do Espírito. Esta é uma situação muito perigosa para qualquer crente. Um coração sem oração está vulnerável aos ataques do diabo, pois a oração fortalece nossa alma e nos conecta ao poder de Deus. Quando você começa a se sentir cansado ou desinteressado na oração, não leve isso de maneira leve. Clame com todo o seu ser. Peça ao Espírito Santo para renovar seu coração, para restaurar essa paixão pela comunhão com Deus. Lembre-se do que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo é um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos, mesmo em nossas lutas mais profundas com a oração. O Espírito Santo está ali, pronto para nos levantar, nos guiar de volta ao altar e interceder por nós quando não sabemos como fazer isso sozinhos. O quinto sinal que pode indicar um ataque espiritual é o sentimento de estar sobrecarregado, confuso e indefeso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se confunde facilmente. Pelo contrário, ela tem clareza, propósito e uma direção clara porque sua vida está em harmonia com Deus.
Quando uma situação difícil ou complicada surge em sua vida, em vez de se desesperar, ela sabe que deve se voltar para Deus. E mesmo que as circunstâncias externas sejam adversas, a resposta vem com certeza e paz, pois o coração dessa pessoa permanece firme na fé. No entanto, quando o inimigo lança seu ataque, esse equilíbrio interior começa a se romper. O medo, que normalmente não tem lugar no coração de um crente cheio do Espírito, lentamente começa a infiltrar-se. A ansiedade invade os pensamentos, enchendo a mente de dúvidas, e a confusão toma conta da tomada de decisões. É como se, de repente, o caminho que antes parecia tão claro se tornasse incerto. Você não sabe mais para onde ir, e aquela confiança que é tão característica de um crente começa a vacilar. Este é um dos primeiros sinais de que o inimigo está tentando desorientá-lo, fazendo com que você perca o senso de direção que Deus lhe deu. Em vez de sentir uma orientação divina clara, você se encontra sem saber o que fazer, sem um rumo firme. Esse estado de confusão é um terreno fértil para o inimigo plantar a mentira de que você está sozinho, que não tem ninguém para ajudá-lo e que está indefeso diante das circunstâncias. O inimigo sabe como tirar vantagem de seus momentos de vulnerabilidade, sussurrando mentiras ao seu ouvido com o objetivo de semear o desespero. Ele faz você acreditar que o problema que está enfrentando é grande demais, que não há solução e que Deus está distante ou até mesmo esqueceu de você. Se você se identifica com esse cenário, é provável que o inimigo já tenha te atacado. Esse tipo de ataque espiritual costuma se refletir em seu estado emocional. De repente, você se sente sobrecarregado por tudo o que não está funcionando em sua vida e se pega chorando ou frustrado com problemas que parecem insolúveis. O inimigo tenta fazer você focar nas suas dificuldades em vez da solução. Muitas vezes a mente fica presa em pensamentos cíclicos, revendo os mesmos problemas repetidamente, sem encontrar uma saída. No entanto, essa não deve ser sua principal preocupação. Nesses momentos, em vez de se deixar levar pela angústia, você deve se lembrar de que a chave para superar essa confusão é permanecer em comunhão com Deus e confiar nele, independentemente do que você sente ou vê ao seu redor. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dá instruções claras. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Esse versículo nos lembra que, quando nossas vidas estão cheias de preocupações, devemos levar todas essas preocupações a Deus. Não apenas com oração, mas também com gratidão. Dar graças a Deus, mesmo em meio às dificuldades, é uma maneira poderosa de afirmar nossa fé e nos lembrar de que Ele está no controle. O inimigo conhece muito bem o poder da preocupação e como ela pode enfraquecer nossa confiança em Deus. Ele sabe que, quando estamos ansiosos, torna-se mais difícil ouvirmos a voz de Deus e confiarmos plenamente em suas promessas. A ansiedade e a confusão são duas das armas mais eficazes que o inimigo usa para nos afastar da vontade de Deus. Quando estamos sobrecarregados por preocupações, nos tornamos mais vulneráveis às suas mentiras. E é nesse estado que ele nos rouba as bênçãos que Deus já preparou para nós. O inimigo é especialista em exagerar nossas dificuldades, fazendo-nos ver obstáculos como intransponíveis e nos convencendo de que a solução está além do nosso alcance. Mas isso é uma grande mentira. É crucial estar sempre atento a esse sinal e não permitir que o inimigo roube o que é seu por direito. As promessas de Deus não dependem de nossas circunstâncias ou de como nos sentimos em um determinado momento. Elas são firmes, seguras e imutáveis. Nos momentos de maior confusão e fraqueza, devemos nos apegar às verdades da Bíblia. O Salmo 121, versículos 7 e 8, é uma promessa clara da proteção contínua de Deus sobre nós. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essas palavras nos asseguram que Deus não apenas está conosco em tempos difíceis, mas também está ativamente cuidando de cada passo que damos. Não há um único segundo de nossas vidas em que estamos fora de seu alcance ou cuidado. Quando confiamos que o Senhor está conosco, não há espaço para o medo. Mesmo que o inimigo tente semear confusão, podemos ter a certeza de que Deus está em absoluto controle. Em vez de ser consumidos pela ansiedade ou desespero,
devemos nos lembrar de que nosso foco deve estar sempre em Deus, que é nossa base firme. Ele é quem nos guia, mesmo quando o caminho parece incerto. Em vez de ceder ao medo, devemos nos voltar para Deus, depositar nossas preocupações diante dele e confiar em sua sabedoria e cuidado. A chave para superar o ataque da confusão é permanecer em constante comunhão com Deus. É nesses momentos, quando nos sentimos mais confusos ou sobrecarregados, que precisamos nos voltar para Ele em oração. Mesmo que nossas emoções nos digam o contrário, a verdade é que Deus está sempre perto, esperando que nos aproximemos dele para renovar nossas forças, nos dar clareza e restaurar nossa confiança em seu plano perfeito para nossas vidas. O sexto sinal de um ataque espiritual é o ressurgimento de antigos hábitos e estilos de vida. Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, ela confessa seus pecados e renuncia à sua antiga vida, deixando para trás os comportamentos que a afastavam de Deus. Esse processo faz parte do novo nascimento, uma transformação que traz consigo uma vida renovada, onde o crente começa a caminhar em obediência aos mandamentos de Deus e busca sua vontade acima de tudo. É assim que se espera que vivamos até o fim, seguindo o caminho da verdade e da retidão que o Senhor traçou para nós. No entanto, se você de repente percebe que está voltando àqueles velhos hábitos e estilos de vida que havia deixado para trás, é provável que o diabo esteja atacando sua alma. Esse ressurgimento geralmente não acontece de forma abrupta ou de uma hora para outra. Muitas vezes o inimigo age de maneira sutil, criando uma série de pequenos deslizes que podem começar com decisões aparentemente inofensivas, como se envolver em relacionamentos inadequados ou participar de atividades que você já havia abandonado. Aos poucos, sem que você perceba no início, encontra-se novamente envolvido nos mesmos comportamentos que jurou abandonar. E quando você se dá conta, já está preso ao ciclo que foi tão difícil de romper. É importante lembrar que, quando isso acontece, o diabo se alegra porque sabe que esse retrocesso não só o afasta de Deus, mas também enfraquece seu espírito, drena suas forças e o torna mais vulnerável a futuros ataques. No entanto, se você se encontra nessa situação, não deve desesperar. Embora possa parecer que tudo está perdido, este não é o seu fim. É apenas um ataque e Jesus está sempre pronto para libertá-lo do domínio do inimigo. Não importa o quão fundo você tenha caído, Deus pode restaurá-lo à sua posição como seu filho. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, recebemos uma promessa firme. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há pecado grande demais, nem queda profunda demais da qual Deus não possa resgatá-lo. Outra estratégia que o inimigo usa para nos atacar é manipular nossas emoções. As emoções, embora sejam uma parte essencial da nossa humanidade, também podem se tornar um ponto de vulnerabilidade se não as submetermos à vontade de Deus. O diabo é astuto e sabe como tirar proveito de momentos de tristeza, raiva ou frustração para plantar sementes de ressentimento, amargura ou até desespero em nossos corações. Quando as emoções negativas não são controladas, elas podem nos afastar de Deus, porque em vez de confiarmos nele, começamos a confiar em nossos próprios sentimentos ou nas opiniões dos outros. A Bíblia nos alerta em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Esse trecho serve como um lembrete claro da importância de não deixar as emoções controlarem nossas vidas. A raiva, tristeza ou frustração podem se tornar portas abertas para o inimigo entrar e causar estragos, se não as entregarmos a Deus. Em vez de permitir que a raiva ou tristeza tomem conta, é crucial apresentar todas as nossas emoções diante do Senhor. O Salmo 55, versículo 22 aconselha: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ao entregar nossas emoções a Deus, encontramos paz, restauração e força para enfrentar qualquer desafio. É essencial reconhecer que retroceder a velhos hábitos não é um sinal de fraqueza insuperável, mas um alerta de que o inimigo está tentando retomar o controle. O
O inimigo sabe que, se conseguir que você volte para sua antiga vida, será mais fácil mantê-lo sob sua influência. Se você perceber que começou a recair nesses padrões antigos, é hora de parar, refletir e lembrar que Deus não o abandonou. Ele está pronto para ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Além de manipular suas emoções, outra tática astuta que o inimigo usa é a distração. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, responsabilidades e entretenimento que constantemente lutam pela nossa atenção. Nesse cenário, é fácil perder de vista o que realmente importa, seu relacionamento com Deus e o propósito divino que Ele estabeleceu para a sua vida. O inimigo nem sempre ataca diretamente ou de forma óbvia. Muitas vezes, ele age através de distrações sutis. Ele usa seu trabalho, preocupações diárias ou até mesmo seus hobbies para preencher seu tempo e mente, ao ponto de você esquecer o que é mais importante: buscar a Deus. A Bíblia nos lembra em Mateus capítulo 6, versículo 33: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Este versículo nos ensina que, quando nossas prioridades estão alinhadas com o reino de Deus, tudo o mais se encaixa de acordo com sua vontade. O inimigo, no entanto, busca desviar sua atenção para coisas temporárias, para que você acabe se afastando de questões eternas e perdendo de vista o que realmente importa. Um exemplo claro disso é encontrado em Lucas, capítulo 10, versículo 41, onde é contada a história de Marta. Ela estava distraída com muitas coisas enquanto Jesus estava em sua casa. Jesus lhe disse: "Marta, Marta, andas ansiosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária." Esta história serve como uma poderosa lição para todos nós. No meio da nossa correria diária, não devemos perder de vista o que é mais importante: nossa comunhão com Deus. Quando você permite que distrações o afastem dessa comunhão, o inimigo ganhou terreno. Se você se encontrar distraído, é vital que você refoque e lembre-se de que buscar a Deus é o que trará paz e direção em meio ao caos. Não deixe que o barulho do mundo abafe a voz de Deus em sua vida. Quando você prioriza seu relacionamento com Ele, tudo mais se alinha de acordo com seu propósito divino. O sétimo sinal de um ataque espiritual é o distanciamento de relacionamentos piedosos. Quando a vida de Cristo preenche seu ser, o desejo natural de um crente é estar em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé. Momentos de oração conjunta, estudo bíblico, adoração comunitária e conversas edificantes não são apenas um deleite, mas também refletem a obra contínua do Espírito Santo em sua vida. Essas atividades não parecem um fardo, mas sim uma fonte de alegria e força, pois através delas você se conecta com a presença de Deus e é espiritualmente nutrido ao compartilhar a palavra de Deus com os outros. No entanto, quando você começa a perceber que está se tornando mais difícil frequentar estudos bíblicos, reuniões de oração ou mesmo passar tempo com seus irmãos e irmãs na fé, é um sinal claro de que o inimigo está lançando seus ataques. Esse distanciamento não acontece imediatamente, mas muitas vezes se manifesta lentamente, de forma sutil. De repente, você se vê preferindo investir seu tempo em redes sociais, entretenimento ou atividades mundanas que não o edificam espiritualmente, em vez de ter uma conversa profunda e sincera com seus líderes espirituais ou com outros crentes. Quando isso acontece, é um indicativo de que o diabo conseguiu fazer de você sua presa. Ele sabe muito bem que quanto mais você se distancia dos relacionamentos piedosos, mais você se afastará de Deus. É por isso que ele usa a solidão como uma ferramenta poderosa para atacar sua alma. Quanto mais tempo você passa longe da comunidade de crentes, mais vulnerável você se torna às suas mentiras e enganos. O inimigo também ataca através do isolamento espiritual. Muitas vezes, em meio a dificuldades ou provações, o diabo planta a crença em nossas mentes de que estamos sozinhos, que ninguém nos entenderá ou que nossas lutas são insignificantes para os outros. Esse tipo de pensamento pode levar você a se retirar da comunhão com outros crentes, afastando-o da comunidade de fé e para um lugar de solidão. Nesse isolamento, torna-se mais fácil para o inimigo plantar mentiras em sua mente, fazendo você duvidar de sua fé, de seu valor e do amor de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos alerta sobre a importância de não abandonar nossa reunião.
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade de fé não é apenas um ambiente social, é um refúgio onde encontramos apoio, oração e força espiritual. O diabo sabe disso, e é por isso que sua estratégia inclui o isolamento. Quando ele o separa dos outros, ele o enfraquece. É na unidade do corpo de Cristo que encontramos a ajuda e o sustento espiritual necessários para enfrentar as batalhas da vida. Em momentos de luta, é essencial buscar aqueles irmãos e irmãs na fé que podem estar com você, orar por você e lembrá-lo das promessas de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos encoraja a manter essa comunhão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando permanecemos em comunidade, estamos cercados por intercessão, apoio e amor, o que nos torna mais fortes diante dos ataques do inimigo. O isolamento é perigoso porque nos torna vulneráveis. O inimigo se aproveita da solidão para sussurrar mentiras, para nos enfraquecer e para nos fazer sentir indefesos. Por isso, é essencial estar sempre alerta e manter uma mente sóbria. Se você notar que certas atividades ou pessoas estão interferindo na sua relação com Deus e nas suas conexões espirituais, é hora de tomar decisões radicais. Afaste-se de tudo o que o afasta da comunhão com seus irmãos e irmãs e de Deus. Há um ditado comum: há segurança em números. Essa verdade também se aplica ao reino espiritual. Há muito mais segurança no rebanho, na proteção e no calor da comunidade de fé do que vagando sozinho, exposto aos perigos espirituais. Esse desejo de se afastar da sua cobertura espiritual não é natural, é um ataque direto à sua alma. O inimigo quer que você acredite que estar sozinho é melhor, que você pode lidar com as lutas espirituais por conta própria, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Ao mantê-lo afastado da comunidade de fé, o inimigo ganha terreno porque o torna mais vulnerável aos seus ataques. O isolamento é perigoso porque nos torna vulneráveis. O inimigo se aproveita da solidão para sussurrar mentiras, para nos enfraquecer e para nos fazer sentir indefesos. Por isso, é essencial estar sempre alerta e manter uma mente sóbria. Se você notar que certas atividades ou pessoas estão interferindo na sua relação com Deus e nas suas conexões espirituais, é hora de tomar decisões radicais. Afaste-se de tudo o que o afasta da comunhão com seus irmãos e irmãs e de Deus. Há um ditado comum: há segurança em números. Essa verdade também se aplica ao reino espiritual. Há muito mais segurança no rebanho, na proteção e no calor da comunidade de fé do que vagando sozinho, exposto aos perigos espirituais. Esse desejo de se afastar da sua cobertura espiritual não é natural, é um ataque direto à sua alma. O inimigo quer que você acredite que estar sozinho é melhor, que você pode lidar com as lutas espirituais por conta própria, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Ao mantê-lo afastado da comunidade de fé, o inimigo ganha terreno porque o torna mais vulnerável aos seus ataques. Não deixe o inimigo mantê-lo isolado. Volte para os braços da comunidade de fé que Deus colocou na sua vida. Lá, na comunhão dos irmãos e irmãs, você encontrará apoio, força e um lembrete constante de que você não está sozinho nessa batalha. A comunidade é um lugar onde os fardos são compartilhados, onde a oração conjunta fortalece os fracos e onde o amor de Deus se manifesta através de cada membro do corpo de Cristo. Lembre-se, o Senhor desenhou a igreja para que pudéssemos caminhar juntos, apoiando-nos uns aos outros e edificando-nos em amor. O diabo sabe que um crente isolado é mais fácil de atacar, mas dentro da comunidade de fé somos mais fortes, mais protegidos e mais capazes de resistir às armadilhas do inimigo. Portanto, quando você sentir esse desejo de se afastar, reconheça-o como um ataque espiritual. Tome a decisão consciente de voltar à comunhão, de cercar-se daqueles que podem caminhar com você na fé e de lutar as batalhas espirituais juntos. O 8º sinal de um ataque espiritual é a luta para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Cada pessoa na Terra foi criada com um propósito divino, e esse propósito se torna mais claro quando você entrega sua vida a Cristo.
Nesse momento, o Espírito Santo começa a guiá-lo e fortalecer seu caminho rumo ao plano que Deus desenhou para você. No início, caminhar em direção ao cumprimento de sua missão pode parecer tranquilo, natural e acompanhado de uma paz que só vem de Deus. No entanto, o diabo não se agrada disso, pois ele sabe que, se você continuar avançando, se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, capaz de trazer luz e transformação para muitas vidas. O inimigo sabe que quanto mais você estiver alinhado com o propósito de Deus, mais impacto terá para o reino dos céus, e isso é algo que ele não pode permitir. Por isso, ele tenta plantar obstáculos, dúvidas e distrações em sua vida para desviá-lo de seu chamado. Um dos ataques mais comuns que ele usa é a dúvida, uma ferramenta poderosa que pode enfraquecer sua fé e parar seu progresso. Ao longo da história bíblica, vimos como a dúvida tem sido uma arma eficaz nas mãos do diabo para afastar o povo de Deus da sua verdade. Desde o Jardim do Éden, quando a serpente semeou dúvida no coração de Eva ao perguntar: "Foi isso mesmo que Deus disse?" A dúvida permaneceu como uma das estratégias mais eficazes do inimigo. A dúvida, se não for enfrentada corretamente, pode lentamente corroer sua confiança nas promessas de Deus. Você começa a questionar se Deus realmente o ouve, se ele o ama como prometeu, ou se as dificuldades que você enfrenta são um sinal de que ele o esqueceu ou abandonou em sua jornada. Quando o inimigo consegue fazê-lo duvidar, torna-se mais fácil você se desviar do caminho da fé. Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos adverte sobre o perigo da dúvida. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida o torna instável, fazendo-o oscilar de um lado para o outro sem permitir que avance com firmeza. Por isso, é crucial que, quando pensamentos de dúvida começarem a surgir, você os confronte imediatamente com a verdade da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Encher-se das Escrituras, recordar as promessas de Deus e refletir sobre as vezes que você viu sua mão agir em sua vida são chaves para fortalecer sua fé e superar qualquer dúvida. Não deixe que o inimigo o roube dessa certeza. Confie que Deus está agindo, mesmo quando você não consegue ver ou entender completamente. Por essa razão, o inimigo sutilmente o empurrará para situações que o farão lutar contra o chamado de Deus em sua vida. Muitas vezes, começa com pecados aparentemente pequenos, concessões que parecem insignificantes, mas que, gradualmente, o afastam do propósito que Deus traçou para você. Esses pequenos pecados são como rachaduras na sua armadura espiritual, e o inimigo sabe bem disso. Com o tempo, essas rachaduras se alargam, e o peso da culpa e da vergonha começa a sufocar seu chamado. Se Deus o chamou para pregar o Evangelho, por exemplo, como você cumprirá esse chamado se sentir que há esqueletos no armário que o atormentam e enchem de medo de ser exposto? O inimigo não age apenas no âmbito espiritual ou emocional, mas também pode usar ataques em áreas mais práticas da sua vida, como suas finanças. É comum que, quando você está no caminho para cumprir seu propósito divino, enfrente obstáculos financeiros que o impedem de avançar como gostaria. Esses obstáculos podem atrasar sua capacidade de acessar os recursos necessários para realizar o ministério ou projeto que Deus lhe confiou. Se você é pastor ou líder espiritual, por exemplo, o diabo pode atacar seu ministério de várias maneiras, incluindo através da falta de recursos, impedindo-o de alcançar as almas que precisam ouvir sua mensagem. Esses ataques podem se tornar tão implacáveis que, em momentos de fraqueza, você pode sentir a tentação de desistir. Pode parecer que o fardo é pesado demais, que o esforço não está dando frutos e que as dificuldades que você enfrenta são intransponíveis. Nesses momentos, é crucial lembrar que a solução não está em desistir, mas em voltar-se para Deus com humildade, orar fervorosamente e esperar pacientemente por sua intervenção. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos oferece um conselho poderoso. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A perseverança é uma das virtudes mais importantes em meio aos ataques do inimigo. Deus promete que haverá uma colheita,
mas devemos perseverar e não abandonar o caminho antes do tempo. Finalmente, é importante lembrar que Deus está sempre no controle, mesmo quando os ataques do inimigo parecem estar ganhando terreno. Embora a luta para cumprir o chamado de Deus em sua vida possa ser desafiadora, você nunca está sozinho. O Senhor está com você em cada passo do caminho, fortalecendo-o e preparando-o para cumprir seu propósito. Quando enfrentar oposição, não se desanime. Em vez disso, veja esses desafios como confirmação de que você está avançando em direção a algo grandioso, algo com o poder de transformar vidas e expandir o reino de Deus na Terra. O nono sinal de um ataque espiritual são sonhos e visões impuros. Ao longo da história, Deus tem usado sonhos e visões para se comunicar com seu povo. Esses sonhos enviados por Deus são maneiras pelas quais ele traz paz, revela sua vontade para o futuro ou fornece uma visão de vitória sobre as dificuldades. Os sonhos divinos são cheios de esperança, direção clara e segurança. Não têm o objetivo de instilar medo, ansiedade ou desespero. Pelo contrário, trazem conforto e força ao coração do crente, lembrando-nos da soberania de Deus. No entanto, se o que você está vendo em seus sonhos e visões são imagens perturbadoras, cenas malignas, desastres, violência ou imoralidade, isso é um sinal claro de que o diabo lançou um ataque contra a sua alma. O inimigo usa esses sonhos impuros para plantar medo, confusão e escuridão em seu coração. Seu objetivo é claro: desviar seu foco de Deus e encher sua mente com pensamentos caóticos que o afastam da luz e da proteção de Jesus. Esses sonhos impuros podem se tornar tão inquietantes que afetam sua vida diária, deixando você em um estado de medo constante. O inimigo sabe que, se conseguir perturbar sua paz, mesmo em seu sono, terá uma chance maior de minar sua fé. No entanto, somente o poder de Deus pode pôr fim a esses ataques, porque quando Deus guarda sua vida, nem mesmo em seus sonhos o inimigo pode prevalecer. O orgulho é outra tática que o inimigo usa para nos afastar da vontade de Deus. O orgulho é sutil, pode infiltrar-se no coração sem ser notado, e uma vez que cria raízes, leva-nos a confiar em nossa própria força, em vez de depender de Deus. O inimigo se aproveita de nossas vitórias e sucessos, sussurrando que não precisamos de Deus e que podemos lidar com as coisas por conta própria. Esse engano é um dos truques mais antigos do diabo, pois o orgulho foi o que levou à sua queda quando ele tentou se elevar acima de Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, adverte: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Este versículo sublinha que o orgulho precede a destruição, e quando o permitimos tomar conta de nossos corações, abrimos a porta para a queda espiritual. Quando o orgulho infiltra-se em nossas vidas, tornamo-nos insensíveis à correção de Deus, à orientação do Espírito Santo e aos conselhos de outros crentes. Afastamo-nos da humildade, que é essencial para caminhar em obediência a Deus, e começamos a acreditar que podemos gerir nossas vidas sem a sua ajuda constante. A Bíblia nos lembra em Tiago, capítulo 4, versículo 6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Manter um coração humilde, aberto à correção e à direção divina, é fundamental para nos protegermos dos ataques do inimigo, que sempre buscam inflar nosso ego e nos afastar da vontade de Deus. Quando reconhecemos que o orgulho criou raízes em nossas vidas, devemos nos arrepender e pedir a Deus que renove em nós um espírito de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Manter um espírito humilde não apenas nos protege dos enganos do inimigo, mas também nos mantém alinhados com a vontade de Deus, pois um coração humilde está sempre disposto a ouvir a voz do Senhor. Se você percebeu alguns desses sinais em sua vida, é importante agir para se libertar dos ataques do inimigo. Como você pode fazer isso? O primeiro passo é lembrar-se do seu Criador.
Muitas vezes, quando o diabo ataca, as pessoas tendem a fechar seus corações para Deus ou a buscar soluções em homens mortais, em vez de correr para aquele que tem todo o poder para nos libertar. Mas você deve resistir a esse impulso de se afastar de Deus. Em vez de fugir, humilhe-se e volte a Ele com confiança, sabendo que só Ele pode ajudá-lo a derrotar o inimigo. O Salmo 55, versículo 22, nos convida a lançar o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nenhum ataque é forte demais e nenhuma situação é complexa demais para o poder de Deus resolver. O desânimo é outra ferramenta poderosa que o inimigo usa para interromper o seu progresso espiritual. Muitas vezes, após enfrentar vários desafios, você pode sentir que não tem mais forças para continuar, que todo esforço parece inútil ou que as circunstâncias nunca mudarão. O inimigo semeia desânimo para que você perca a esperança e pare de confiar nas promessas de Deus. Esse estado de exaustão emocional e espiritual pode nublar sua visão, fazendo-o acreditar que Deus não está com você ou que Ele não vê suas lutas. No entanto, a Bíblia nos assegura o contrário em Isaías, capítulo 40, versículo 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo quando você se sente no seu ponto mais baixo, Deus está lá, pronto para lhe dar a força de que você precisa para continuar. O desânimo não é apenas um estado emocional, é uma estratégia espiritual que o inimigo usa para impedi-lo de cumprir o seu propósito. Quando desanimado, é mais fácil cair no desespero, na dúvida e até na tentação de abandonar a missão que Deus lhe deu. Mas Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos exorta: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Embora o caminho possa parecer longo e difícil, Deus promete que aqueles que perseverarem, que confiarem nele apesar das circunstâncias, colherão os frutos de sua fé. O desânimo pode ser superado lembrando-se das promessas de Deus, louvando-o no meio da tempestade e cercando-se de uma comunidade de fé que o encoraje e ore com você. Não deixe que o inimigo roube sua esperança, porque Deus está trabalhando em cada detalhe de sua vida, mesmo quando você não consegue ver claramente. Mantenha seus olhos fixos nele, e ele lhe dará a força para seguir em frente e cumprir o propósito que tem para você. Deus nos deu as armas espirituais necessárias para lutar contra qualquer ataque do inimigo. Enquanto você permanecer perto dele, em constante oração e meditação em sua palavra, o inimigo não terá sucesso em suas tentativas de destruí-lo. Ao longo da vida, enfrentamos ataques que buscam nos enfraquecer, nos encher de dúvidas, orgulho, desânimo ou até mesmo invadir nossos sonhos com medo. Mas lembre-se, você não está sozinho nessa batalha. O Senhor é seu protetor e sua força. Ele o equipou com seu poder, e pela sua graça você pode vencer qualquer obstáculo. Portanto, não deixe que os ataques do inimigo o afastem do caminho da fé. Mantenha seu coração humilde, seus olhos fixos nas promessas de Deus e sua confiança inabalável na fidelidade dele. Mesmo que os ventos do desânimo e da dúvida tentem abalar você, continue avançando, porque Deus está com você, lutando por você, e no tempo certo você colherá a vitória. Levante-se e continue confiando, pois a batalha já foi vencida em Cristo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo o Teu imenso poder e autoridade sobre cada aspecto de nossas vidas. Te louvamos e agradecemos pelo Teu cuidado constante, pela Tua proteção incansável e pela força que derrama sobre nós em meio a cada prova. Sabemos que em Ti encontramos refúgio, e embora as batalhas sejam intensas, Tu estás sempre presente, nos dando as ferramentas para vencer. Hoje, Senhor, clamamos a Ti, cientes das batalhas espirituais que enfrentamos. Sabemos que o inimigo está à espreita, buscando roubar nossa paz, nossa fé e o propósito divino que colocaste em nós. Mas, no poderoso nome de Jesus, permanecemos firmes com a autoridade que nos deste. Pedimos, Senhor, que nos concedas discernimento para identificar cada ataque espiritual que surgir em nossas vidas. Abre nossos olhos espirituais, Senhor, para reconhecer os sinais quando o inimigo se aproxima. Dá-nos sabedoria celestial para evitar cair em suas armadilhas.
Fortalece nosso relacionamento contigo, Pai, e acende em nós um profundo desejo de te buscar com todo o nosso ser, em constante oração, em jejum sincero e no estudo da tua palavra. Que nossa devoção nunca vacile e que sempre permaneçamos ancorados na tua presença, pois sabemos que em ti encontramos vida, propósito e direção. Que nossa vida de oração seja constante, fervorosa e guiada pelo poder transformador do Espírito Santo. Senhor, nesses momentos de fraqueza, quando nos sentimos cansados ou tentados, voltamo-nos para Ti, sabendo que Tu és nossa fonte inesgotável de força. Pedimos que nos renoves, que infundas força em cada área de nossas vidas, que nossos corações permaneçam firmes na fé e que resistamos corajosamente a cada golpe do inimigo. Quebra, Senhor, toda a cadeia de pecado que busca nos prender, restaura nossa paixão pela Tua obra e protege nossas mentes e espíritos das mentiras e enganos do diabo. Pai, elevamos nossas vozes para clamar pelo Teu escudo de proteção. Cerca nossas vidas, nossas famílias e nossos lares com a Tua presença. Que a paz de Cristo, aquela paz que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em todas as circunstâncias. Agradecemos, Senhor, porque embora as provações e batalhas pareçam grandes, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No glorioso e poderoso nome de Jesus, oramos. Amém.